você quer se preparar para o concurso do INSS com o melhor time de professores, nós temos a solução completa para a sua aprovação. No último concurso, nós ajudamos mais de 300 candidatos a verem seus nomes na lista de aprovados. No curso de teoria, você tem acesso a mais de 200 horas de videoaulas com conteúdo atualizado de todas as disciplinas do último concurso. Para treinar e colocar em prática o que você aprendeu, criamos um combo com 700 questões de todas as matérias no formato da banca CESP. Já no curso em PDF, você tem acesso a um rico material de aulas exclusivamente escritas, de acordo com os tópicos do programa do último edital. Para se preparar de verdade e simular o dia da sua prova, o combo 6 simulados inéditos é ideal. E ele também inclui a resolução de todas as questões em vídeo. Venha para o Se Joga e prepare esse concurso que mais aprovou no último concurso do INSS. Vamos nessa, projeto na mão grande. Fala aí pessoal, tudo certo? Começamos então mais um projeto aqui pelo Instagram, comentando 50 questões de direito previdenciário. Fala pessoal, vamos nesse encontro, aula bônus no Se Joga no INSS, tratar das mudanças da Lei 13.846, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente nesse encontro vamos tratar da Lei 13.846 em cima de questões. Todas as questões foram criadas por mim justamente para a gente ficar batendo ali, né? Batendo ali naqueles pontos relevantes com interesse para a prova. Então vamos nessa, chega junto e bora fazer isso de uma forma bem rápida. A ideia é não utilizar slide e a gente sustentar aqui, batendo um papo, como se você estivesse na minha frente e a gente lendo a questão junto e eu dizendo exatamente por que é verdadeira ou por que é falsa. Beleza? Vamos juntos nessa caminhada, vamos juntos nessa caminhada. Então vamos que vamos. Olha só, jogo rápido. Questão número 1 diz assim: Paulo, aposentado do regime geral de previdência, cometeu um crime contra a vida e foi preso em regime fechado. Nessa situação, caso sejam observados requisitos para a concessão, o auxílio reclusão será devido aos seus dependentes. E aí, questão massa, capciosa, o apressado vai dizer que sim, ele cometeu um crime, foi preso aqui, vai cumprir pena em regime fechado, então, observando os requisitos, não é? Observando os demais requisitos, como, por exemplo, qualidade de dependente, para quem for requerer, e também o cálculo da baixa renda, então, portanto, seria concedido em tese o auxílio reclusão, mas a assertiva, ela é falsa, siri na lata. E por quê? Porque, na verdade, olha, o Paulo é aposentado do regime geral de previdência e o artigo 80 da Lei 82.13 diz que se o segurado instituidor do auxílio reclusão estiver recebendo aposentadoria, os seus dependentes não receberão auxílio reclusão. Beleza? São 30 e poucas questões, essa já é a primeira e vamos acelerar. Questão número 2. Patrícia, segurada da Previdência, beneficiária de salário maternidade, cometeu um crime doloso contra seu esposo e foi presa em regime fechado. De novo,
essa bagaça. Nessa situação, Paola, sua filha de 18 anos, receberá o auxílio reclusão cumprido, claro, os demais requisitos. E aí, verdadeiro ou falso? Da mesma forma, Patrícia ela está recebendo salário maternidade. E se o segurado instituidor do auxílio reclusão estiver recebendo aposentadoria, remuneração, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, os seus dependentes não receberão o auxílio reclusão. Então, portanto, a assertiva ela é falsa. Tranquilidade. Ítalo, questão fácil. Então vamos que vamos. Vamos na questão número 3. Diz assim: Marino Júnior, o famoso Marinete, segurado do regime geral, já verteu ao regime 22 contribuições. Certo dia, numa discussão de bar, matou seu desafeto, Roberto Lopo, e foi condenado à prisão em regime fechado. Nessa situação, os dependentes de Marino terão direito ao auxílio reclusão cumpridos os demais requisitos para a concessão do benefício. E aí, verdadeiro ou falso? Falso de novo. E por quê? Porque o auxílio reclusão era um benefício que independia de contribuição prévia, mas agora passou a depender de 24 contribuições prévias. Então, portanto, a regrinha de carência agora é 0, 10, 12, 24, 180. Então, o auxílio reclusão requer 24 contribuições prévias e não 22, como o Marino tinha. Então, portanto, falsa. Tranquilidade brasileira. Marinete, de novo aqui, Marino, segurado empregado do regime geral, foi demitido por justa causa da empresa onde trabalhava por mais de 20 anos. A minha surpresa é que ele conseguiu trabalhar na empresa por mais de 20 anos. Eu, conhecendo o Marinete, não passaria nenhum ano em uma empresa, mas enfim, deixa pra lá. Marino, segurado empregado do regime geral, foi demitido por justa causa da empresa onde trabalha por mais de 20 anos. Depois da demissão, ele passou um tempo descansando, um período sabático, e após 3 anos retornou ao mercado de trabalho na condição de contribuinte individual, prestando serviços de consultoria a diversas empresas. Após 6 meses de trabalho e contribuições regulares, foi acometido de uma doença que não era uma doença grave, uma dengue, por exemplo, mas que o deixou incapacitado para o exercício de sua atividade laboral por mais de 15 dias consecutivos. Diante dessa situação, o requerimento do auxílio doenças feito por ele, por Marinete, junto ao INSS foi deferido. Bem, essa questão aqui traz a discussão em relação à regra do 1/3, regra do 1/2, regra do inteiro e depois regra do 1/2 de novo. Então, portanto, o que é que diz a regra do 1/2, que é a que está vigendo? Perdida a qualidade de segurado, para se obter benefícios que requerem carência 10, 12, 24, a partir da nova filiação tem que se observar metade como primeiro requisito, metade da carência desses benefícios. Então, no caso aqui, auxílio-doença. Auxílio-doença de uma doença não grave, 12 meses de carência. Então, a partir da nova filiação de Marinete, como um primeiro requisito, ele tem que observar pelo menos metade de 12, 6. E é o que a questão diz. 6 meses de trabalho e contribuições regulares. Então, portanto, ele observou a regra do 1/2. Então, a assertiva ela é certa. Beleza? Questão número 5. Diz assim, questão número 5. Na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, por idade, de salário-maternidade e auxílio-reclusão, o segurado deverá contar a partir da nova filiação com períodos integrais de carência. Bem, já não é períodos integrais de carência, mas aqui também tem um outro erro embutido. Qual? Aposentadoria por idade. Aposentadoria, os benefícios das pontas, ou seja, 0, 10, 12, 24, 180. 180. Os benefícios da ponta, 0 e 180, eles não devem cumprir regra do 1/2 e muito menos regra do inteiro, porque já não está mais vigendo, ok? Então, os benefícios que independem de contribuição prévia, é claro que a partir de uma nova filiação não tem que se observar nada. Ele independe de contribuição prévia, não é? Do número de contribuições. E os benefícios que dependem de 180 contribuições não se sujeitam à regra do 1/2. Não precisa, a partir da nova filiação, observar metade da carência, ou seja, não. Os benefícios que
requerem 180 contribuições prévias estão fora dessa observância de regra do 1/2. Então, aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial não se submetem à regra do 1/2, ok? Então, portanto, a assertiva ela é falsa, porque não é período integral de carência, e sim regra do 1/2 a partir da nova filiação, correto? E a por idade não se sujeita a esse tipo de situação, então, portanto, ela é falsa. Beleza? Vamos lá na questão número 6. Maurício, taxista, 15 anos, nunca fez sua inscrição junto à Previdência e, portanto, nada contribuía. Numa manhã, teve um mal súbito e faleceu. Sua esposa, desesperada, se desesperou e se dirigiu a uma agência da Previdência. Ah, não precisa mais se dirigir a uma agência da Previdência, pode ser tudo pelo meu INSS digital. Tudo bem, mas ela foi assim mesmo. Ela foi lá desesperada na Previdência e tentou realizar a inscrição dele. Diante dessa situação, o servidor do INSS, de acordo com a lei, poderá proceder à inscrição pós-mortem, após a morte de Maurício, pois ele sempre foi filiado ao regime geral, porque ele trabalhou, né? Ele trabalhou e a filiação decorre da atividade laboral. E bastaria efetuar uma única contribuição, mesmo após a morte, para sua esposa ser beneficiária da pensão por morte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falsa! Falsa! Só é permitido inscrição pós-mortem ao segurado especial. Quer dizer, aos dependentes do segurado especial. É simples, essa bagaça é simples. Então, portanto, claro que é falsa, porque Maurício, como taxista, ele era enquadrado como o quê? Como contribuinte individual. Vamos lá na questão número 7. Será admitida a inscrição pós-mortem de segurado especial, verdade, e de segurado facultativo? Falsa! Claro que falsa. Ítalo, direito previdenciário é fácil, né? Facílimo. Facílimo. Falsa. Falsa. Claro que é facílimo. Quando você se deparar com alguém que está tentando complicar, sai, pula fora, pula fora. Questão número 8, diz assim: o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte? Sim, é o que estabelece o artigo 80 da Lei 82/13, e em sendo assim, tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão independem de carência. E agora? Falsa, porque a pensão por morte independe, mas o auxílio reclusão agora passa a ter 24 contribuições prévias como requisito. Bem, quem foi meu aluno e quem é meu aluno, quem continua sendo meu aluno, esse vídeo inclusive está aqui na área bônus do Se Joga no INSS, mas eu também estou divulgando aí pelos canais do Se Joga, como aqui no YouTube, como também no Facebook, enfim. A gente explica a carência, olha só, 0, 10, 12, 24, 180. E depois a gente faz o encontro dessa regrinha de 0, 10, 24, 180 com a regrinha do 4321. Quais são os benefícios previdenciários, que são 10, não é? Então a gente faz o encontro e a gente aí preenche, ó, os benefícios que independem de contribuição. Dentre eles, a pensão por morte e o auxílio reclusão até antes da MP 871, e que foi convertida na Lei 13.846. Mas agora, o auxílio reclusão, ele está aqui. Ele está aqui, como benefício que depende de 24 contribuições prévias. Questão número 9. Rita e Leonardo formam um lindo casal e já viviam juntos há alguns anos, não é? Um belo dia, Leonardo, voltando do trabalho, envolveu-se num acidente de carro gravíssimo e veio a óbito. Rita prontamente dirigiu-se a uma agência, um amor tão grande, o cara morreu, ela no mesmo dia se dirigiu a uma agência da Previdência e requereu pensão por morte. Entretanto, a fim de comprovar a união estável, elencou 3 vizinhos: Isabela, Conceição Colavolpe e Juju. Entretanto, a fim de comprovar a união estável, elencou 3 vizinhos: Isabela, Conceição Colavolpe e Juju, para testemunharem que ela e o segurado falecido viviam como uma família. Diante dessa situação e de acordo com a nova legislação previdenciária, Rita deverá, além das testemunhas, juntar ao pedido início de prova material, contemporânea dos fatos que se queiram comprovar, produzida em período não superior a 24 meses da data do óbito. Certíssima! Certa! Certa! Então, beleza.
Vou dar um intervalozinho aqui, você nem vai perceber, porque deu um problema aqui no... Pronto, voltando. Questão... Então, portanto, essa aqui, questão certíssima e muito massa. E isso é novidade na legislação, não é? Início de prova material, início de prova material sempre teve, mas contemporânea dos fatos que se queira produzir e produzida em período não superior a 24 meses da data do óbito, ou no caso, se fosse auxílio reclusão, da data da reclusão, do recolhimento do segurado à prisão. Vamos lá na questão número 10. Questão número 10 diz assim: a comprovação de tempo de serviço, inclusive através de justificação administrativa ou judicial, somente produzirá efeito com início de prova material contemporânea dos fatos que se queira comprovar. Perfeito. Certíssima. Só que no caso de comprovação de tempo de serviço, não é? Então o cara está querendo comprovar o ano de 2003 que ele recolheu em carnê, mas perdeu os carnês e por algum motivo a Previdência não tem essa informação. Porque ele recolheu com um identificador errado, deu alguma zorra lá. Aí ele quer comprovar esse tempo de serviço ano 2003. É claro que essa parte final aqui, né? 24 meses anterior ao requerimento, por exemplo, não faz o menor sentido quando trata-se de comprovação de tempo de serviço. Então, somente início de prova material contemporânea dos fatos que se queira comprovar. Beleza? Então é verdade, a questão número 10 é certa. Vamos lá. Questão número 11. Plutarco, assassino de aluguel, finalmente foi preso e cumpre pena em regime fechado. Dentro da unidade prisional, num processo de reabilitação, ele começou a trabalhar para uma empresa de confecção de bolas de couro. Nessa situação, ele se inscreveu, mesmo trabalhando, é exceção à regra, mesmo trabalhando, ele será enquadrado como segurado facultativo, e tem um porquê disso, não é? E tem um porquê. Mas vamos lá. Ele, mesmo trabalhando, será enquadrado como segurado facultativo, é exceção à regra, e iniciou os seus recolhimentos. Opa, os recolhimentos lá de Plutarco, beleza? Passado alguns meses, ele sofre um grave acidente na máquina de costura. Diante dessa situação, é correto afirmar que, claro, o Plutarco, segurado facultativo, contribuindo normalmente, terá direito ao benefício auxílio-doença. Verdadeiro ou falso? Falso! Falso, porque quem está preso cumprindo pena em regime fechado não tem direito ao auxílio-doença, ainda que não esteja ele como um segurado instituidor de auxílio-reclusão, ok? Então, ainda que esse Plutarco não esteja na condição de segurado instituidor concedendo auxílio-reclusão aos seus dependentes habilitados, ok? Então, é simples o fato de um segurado cumprindo pena em regime fechado, ele não tem direito ao auxílio-doença. Então, portanto, a assertiva ela é falsa e ponto final. E se ele estivesse cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, teria direito. Ok? Não será devido ao auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Certa. Paulo, segurado da Previdência, beneficiário de auxílio-doença, incapacitado para o trabalho honesto que ele vinha desenvolvendo, mas ele está incapacitado para o trabalho honesto, mas ele vai lá e decide assaltar um banco. Aí vai preso, sendo recolhido à prisão em regime fechado. Nessa situação, o benefício auxílio-doença será o quê? Suspenso. Certíssima. Porque como é que é o esquema? O cara é um segurado, enfim, aí vai ser recolhido à prisão, está recebendo auxílio-doença, é um segurado, está recebendo auxílio-doença, mas decide cometer um crime, vai preso em regime fechado. Então, portanto, tem a data de recolhimento à prisão. Nesse momento, o auxílio-doença ele é suspenso. Passados 60 dias, finalmente, ele é cessado. Se entre o período entre o recolhimento e os 60 dias ele for responder em liberdade, o auxílio-doença é restabelecido a partir da data que ele entrou em liberdade. Beleza? Tranquilo? Agora, o cara vai recolhido à prisão, 60 dias passam, o benefício é cessado, mas ele está lá brigando na justiça dizendo: eu não cometi o crime, eu estava passando de muleta, pela frente de um banco onde estava ocorrendo o assalto. Mas a polícia pensou que eu estava com espingarda, baculejo, me pegou e levou junto com os criminosos e eu estou aqui de gaiato cumprindo pena. Depois de 3, 4 anos, ele consegue comprovar na justiça de que aquela prisão foi ilegal.
O que ocorre com o auxílio-doença que foi ali suspenso, que depois cessado, e ele não está recebendo até esses 3 anos aí de briga na justiça? O auxílio-doença será pago todo retroativo desde a data do recolhimento à prisão. Então, portanto, isso é importante, muito massa. A sequência é assim, ó. O benefício será o segurado, deixa eu botar aqui uma sequência. O segurado está recebendo auxílio-doença. Comete um crime. Vai preso em regime fechado. Beleza. O que é que ocorre com o auxílio-doença? Ele é suspenso. Depois de 60 dias, o que é que ocorre com o auxílio-doença? Ele é cessado, finalmente. Bem, se entre esse período ele responde em liberdade, o que é que ocorre com o auxílio-doença? Ele é restabelecido. Mas se em algum momento no futuro essa prisão for declarada ilegal, ele recebe por todo o período o auxílio-doença que deixou de receber. Beleza? Facílimo também, muito massa, questão de prova. Então vamos lá, questão 14. Em relação à questão anterior, passados 40 dias, o advogado que Paulo contratou conseguiu que ele respondesse em liberdade. Diante dessa situação, o benefício auxílio-doença será restabelecido a partir, não é pago nada de volta, nada retroativo, nada disso. Volta a ser pago o auxílio-doença a partir da data da soltura. Então, portanto, a assertiva ela é certa. Questão 15. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda para fins de concessão de auxílio-reclusão ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 10 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. E aí, verdadeiro ou falso? O Ítalo é falso, porque na verdade se estabelece a data de recolhimento à prisão, recua o sistema 12 meses e o que encontrar de salário de contribuição aqui faz a média. Feito a média, se compara com o valor de baixa renda, que é R$ 1.364 por aí. Então, se der menor ou igual a esse valor, os seus dependentes terão direito, em tese, ao auxílio reclusão. Então, portanto, claro que é falsa, porque são 12 meses anteriores ao recolhimento. Joana, segurada facultativa, acaba de dar luz a Mateus. De acordo com recente alteração na legislação previdenciária, o prazo decadencial para requerimento do salário maternidade é de 180 dias após o parto ou a adoção, decaindo o direito se não for requerido nesse prazo. E aí, eu pergunto a você, e aí você? Aí, Ítalo, eu lembro, teve essa mudança, né? Antes, na verdade, o que se estabelecia era um prazo prescricional de haver parcelas vencidas, não é? Então, era um prazo de 5 anos, não havia prazo para requerimento. O requerimento poderia ser feito até 10 anos depois, mas não ia receber nada porque a prescrição alcançou as parcelas ali, as 4 parcelas do salário maternidade, beleza? Mas não havia prazo para pedir. Aí veio a medida provisória 871 e estabeleceu um prazo para pedir, ok? Apareceu um prazo para pedir, só um instante, ok? Aí, resultado, esse prazo passou a ser de 180 dias para pedir, ou seja, era um prazo decadencial. Então, o que é que rolou? Veio a Lei 13.846 e falou, não tem nada disso, volta a ser o que era antes. Então, não existe mais essa previsão de prazo decadencial de 180 dias, ok? Então, portanto, a assertiva ela é falsa. O prazo é prescricional de haver parcelas vencidas 5 anos. Vamos lá na questão 17. O pequeno Bruno, com idade de 10 anos, acaba de ficar órfão de Jairo, segurado da Previdência Social. Nessa situação, para o benefício pensão por morte ser devido a partir da data do óbito de Jairo, o prazo de 90 dias somente começa a contar quando o Bruno completar 16 anos. Pessoal, essa era a disposição até então, ok? Essa era a disposição verdadeira até então, ok? Mas isso foi mudado desde a MP 871. O que é que estabelece? Para todos os demais dependentes, o prazo para o início do pagamento do benefício coincidir com a data do óbito
é de 90 dias, ou seja, morre o cara, os dependentes têm até 90 dias para fazerem o requerimento e o benefício, o início do pagamento do benefício, ser a data do óbito. Se o requerimento for feito a partir do 90º dia, lá 97, 107, 108, enfim, passados 120 dias, não tem problema nenhum. Vai ser devido o início do pagamento do benefício na data da entrada do requerimento. Isso para os demais dependentes. Mas para os dependentes filhos menores de 16 anos, esse período é de 180 dias, ok? Então, essa disposição aqui, ela está completamente revogada, não tem que se esperar fazer 16 anos para daí se encontrar o prazo de 90 dias para os filhos, nada disso. Então, o menino tem 10 anos, meu amigo, seu tutor, a pessoa que está com você, seu tio, sei lá o quê, o fato é, tem que fazer o requerimento em 6 meses da data do óbito para o benefício, o início do pagamento, ser a data do óbito. Se passar desses 180 dias, vai ser devido o benefício, mas o início do pagamento vai ser a data da entrada do requerimento. Então, portanto, a assertiva ela é falsa. Vamos lá na questão 18. Para o filho menor de 16 anos, a pensão por morte será devida a partir da data do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito. Para os filhos menores de 16, para o filho menor, a pensão será devida a partir. Para os filhos menores de 16... Peraí, eu escrevi mal essa questão, não foi? Peraí, pare tudo. A rigor é o seguinte, para os filhos menores de 16 anos, é isso que a gente escreveu aí em cima. Tem 180 dias para fazer o requerimento e a data do início do pagamento ser a data do óbito. E 90 dias após o óbito para os demais dependentes. É porque a gente escrevendo acaba, não é? Que atrapalha a zorra toda. Então, portanto, a assertiva ela é certa. Ela é certa. Vamos lá na questão 19. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, beleza, exclusivamente para fins de rateio dos valores com os outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado, perfeito, da decisão judicial que reconhecer a qualidade dependente do autor da ação. Pessoal, certíssimo, isso é novidade na legislação previdenciária, a possibilidade de habilitação, cadê aqui? Da habilitação provisória ao benefício pensão por morte. Bem, o que isso é, não é? Tem um pai, um segurado, separado da mulher e aí não teve pensão alimentícia, então, portanto, a mulher perdeu a qualidade de dependente. Mas esse casal tinham 2 filhos menores de 21 anos, beleza. Esse pai aqui morre. Aí ele deixa a pensão por morte de R$3.000. Então, 1.500 para o filho, para o 01, 1.500 para o 01, 1.500 para o 02. Mas de repente, e mais do que de repente, aparece um 03. Olha, sabe aquele segurado que morreu? Era meu pai. E ninguém, meu Deus do céu, ninguém sabia da existência desse filho e tal e tal. Pois bem, o fato é que esse filho diz, aquele cara que morreu ali era meu pai. Sim, e agora? Faz o quê? Então ele entra na justiça para reconhecer esse vínculo de dependência, não é um teste de paternidade, ele entra na justiça, mas observe, a justiça é lenta, essa zorra demora pra cacete. Enquanto isso, os outros 2 filhos, o 01 e o 02, vai recebendo 1.500 um, 1.500 outro, 1.500 um, 1.500 outro. Até ser reconhecida essa dependência, demora-se muito tempo. Então, o INSS diz, olha, se você quiser, você faz uma habilitação provisória. Então, a gente vai fazer o seguinte, para o 01 a gente vai dar R$1.000, para o 02 a gente vai dar R$1.000, e para você, 03, a gente vai separar R$1.000. Não vai dar para você, porque a gente vai esperar o trânsito em julgado dessa ação de reconhecimento de vínculo, de dependência, não é? E se for favorável a você, a gente dá todas essas parcelas de R$1.000 que a gente separou. E se for indeferido, se não for favorável a você, o que é que vai rolar? Aquele valor que estava separado vai redistribuir entre o 01 e o 02. Então isso é muito novo na legislação, muito massa e vai ser questão de prova. Então é habilitação provisória. Questão 20. Alexandre e Bruna formam um belo casal, mas após uma severa discussão resolveram se separar e formalizar o divórcio. Ficou estabelecido que Bruna pagaria a Alexandre uma pensão alimentícia. Olha só, a mulher pagando para o cara. Então, uma pensão alimentícia temporária, prazo determinado, 3 anos.
Passado 2 anos, então, portanto, Alexandre ainda teria 1 ano de pensão alimentícia. Bruna faleceu por conta de uma parada cardíaca fulminante. Alexandre, na data do óbito, contava com 47 anos e os requisitos de 18 contribuições e 2 anos de casamento foram observados. Então, portanto, utilizar-se-ia, é uma mesóclise, utilizar-se-ia, não é? Acho que sim, utilizar-se-ia é uma mesóclise. Eu acho que é, mas também não importa, eu sou péssimo em português, mas isso não me fez deixar de passar em concursos, não é? Então, portanto, estou tranquilo, estou isento de qualquer crítica, estou isento. Então, vamos lá. Vai lá no artigo 77 da Lei 82.13 e vai ver o seguinte, um dependente, cônjuge, companheiro, companheira, com esses requisitos aqui, ó, teria o quê? Pensão vitalícia. Beleza? Mas vamos lá. Diante dessa situação, é certo afirmar que, como Alexandre não perdeu a qualidade de dependente, porque estava recebendo pensão alimentícia, e por conta de sua idade, ele será beneficiário do benefício pensão por morte de forma vitalícia. Verdadeiro ou falso? Ah, então você falou agora que seria verdadeiro. Não, é falsa. Por quê? Porque é novo na legislação. Se olha o prazo, olha só, restante da pensão alimentícia versus os prazos, não é? Os prazos da pensão por morte do artigo 77. Pois bem, a gente vai dar uma olhada lá. Então, se eu for lá no artigo 77, se Alexandre fosse casado ainda com Bruna, ele teria direito à pensão vitalícia, mas não é. Então, qual é o prazo restante da pensão alimentícia? 1 ano, porque o juiz determinou 3 anos e ela morreu somente depois de 2 anos, ok? Então, o prazo restante, 1 ano de pensão alimentícia. O prazo da pensão por morte pelo artigo 77 seria vitalício, mas agora é o grande lance. Desses dois prazos, olha só, o menor. Então, portanto, Alexandre vai receber pensão por morte por 1 ano. O cara já estava, beleza, vou receber de forma vitalícia, vou para a praia, vou acender ali um negócio estranho, papel de seda no bolso, se lascou. 1 ano de benefício pensão por morte. Questão 21. Vamos nessa, acelerando. Não pode perder muito tempo, porque é somente ver e rever a matéria em cima de questões, e quem me acompanha, eu estou sempre falando sobre essas mudanças, e assim vai internalizando de forma natural, tranquila, sem mimimi, sem confusão, sem achar diferente ou sem achar difícil. Nada disso. O negócio é simples e a gente precisa acertar a questão de prova. Alexandre Bruna, repetiu o texto, só que diz aqui, ó, Alexandre Bruna, Alexandre, na data do óbito, olha só, contava tal, mas não foram observados esses requisitos aqui, de 18 contribuições e 2 anos de casamento. Ora, em não sendo observado esses 2 requisitos, o que é que rola? A pensão por morte vai ser no período de 4 meses. 4 meses. Se não observa 18 contribuições, ou não observa 2 anos, ou não observa ambos os requisitos, a pensão por morte é devida, mas vai ser devida pelo prazo de 4 meses. Mas vem cá, quanto tempo restava da pensão alimentícia? Olha, o juiz determinou 3 anos, mas passado 2 anos, Bruna morreu, então ainda teria 1 ano. Então, pensão alimentícia, olha só, pensão alimentícia tinha ainda 1 ano restante. 1 ano restante. E pensão por morte, qual é o prazo pelo artigo 77? 4 meses. Então, portanto, dos 2 prazos, vírgula, o menor. Então, Alexandre vai ser beneficiário de pensão por morte pelo prazo de 4 meses. Verdade. Ai. Certa. Questão 22. O benefício auxílio reclusão é inacumulável com pensão por morte, com salário maternidade, com auxílio doença, com aposentadoria, recebidos pelo segurado instituidor. Isso aqui é importante, é o segurado instituidor que não pode estar recebendo essa bagaça aí e os seus dependentes receberem auxílio reclusão. Digo isso porque um dependente pode estar recebendo a aposentadoria dele, o cara vai preso, é de baixa renda, e vai deixar auxílio reclusão para a esposa. A esposa é aposentada, ela pode receber auxílio reclusão? Pode.
O que não pode é ele ser aposentado, comete um crime e a esposa receber auxílio reclusão. Essa coisa é meio doida, mas é assim, beleza? Então, portanto, não tem errado. É o artigo 80 da Lei 82/13. Então, é certa. Beleza. Questão 23. O requerimento do auxílio reclusão será... O requerimento do auxílio reclusão será instruído na inicial, no requerimento, com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e o regime, não é? Se é fechado, e para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência a cada 3 meses na condição de presidiário continua obrigatória. Verdade. Certíssimo. Certo? O que é que tem de mudança aqui? É de que na inicial agora, para se requerer, tem que se acostar ao pedido à certidão judicial, dizendo o seguinte: segurado tal foi efetivamente recolhido à prisão e ele vai cumprir pena em regime fechado. Porque se na certidão judicial disser que ele vai cumprir pena em regime semiaberto, então indeferido o auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão somente será devido aos dependentes do segurado de baixa renda que vai cumprir pena em regime fechado. Questão 24. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 15. Tá fácil, né? Tá meio repetido, não dá? Pela média de 15? 15? Não. No período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Então, portanto, é falsa. Questão 25. O aposentado por invalidez e um pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos de observar as obrigações de reabilitação profissional, exames médicos e tratamentos após completar 60 anos de idade. Beleza. Agora, após completarem 55 anos ou mais e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, isso foi revogado. Isso estava no artigo 104, tem até uma coisa estranha, porque ainda se mantém na lei medida provisória 871. Mas enfim, por enquanto é isso aí. Isso já não existe mais essa possibilidade aqui, ó, de ser isento de cumprir obrigações de submeter-se à reabilitação profissional, exames e tratamentos médicos após completar 55 anos de idade e decorrido 15 anos de recebimento de benefício por incapacidade. Isso aqui morreu, ok? Com a MP 871. Na conversão da lei 13.846, eu não sei se ficou de fora, foi mal redigido, mas enfim, por enquanto a gente vai dizer que isso aqui é falsa. Mas pode haver adaptação em algum momento no futuro. Mas, enfim, como não está rolando nenhum concurso, por enquanto está tranquilo. E a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 18 de julho de 2019. Vamos lá na questão 26. Questão 26. A prova de união estável e de dependência econômica exige início de prova material contemporânea dos fatos, produzida em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, no caso de força maior ou caso fortuito. Beleza, essa daqui é mais completa, não é? Certa, exatamente isso. Pedro da Roça, agricultor familiar, passou a vida toda trabalhando na sua pequena propriedade rural, cultivando hortaliças. Certo dia, sentiu-se mal e veio a óbito. Sua esposa, dona Edivânia, orientada por conhecidos, ingressou na Previdência com o requerimento do benefício pensão por morte. Nessa situação, será permitida a inscrição do senhor Pedro da Rocha em data posterior à sua morte. Verdade ou falso? Sim, verdade, porque a gente está entendendo aqui que o enquadramento dele é de segurado especial, e o segurado especial pode fazer sua inscrição, quer dizer, os dependentes podem fazer a inscrição do segurado especial após a sua morte. Questão 28. E por que isso? Por que isso é permitido para o segurado especial? Porque, a rigor, imagina-se que o segurado especial ele seja desprovido de informações, ele não sabe, ainda que isso já não seja verdade, mas é mantido na legislação dizendo, ó, o cara está lá na sua pequena gleba rural de até 4 módulos fiscais, sem empregados permanentes, cultivando ali cebola, chuchu, cenoura, beterraba e tal. Ele não sabia que tinha que fazer sua inscrição. Aí morre, os seus dependentes podem fazer a inscrição após a morte, mas isso é específico para o segurado especial. Questão 28. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios auxílio, doença, aposentadoria por invalidez, salário, maternidade, auxílio, reclusão, o segurado deverá contar a partir da nova filiação com períodos integrais. Não.
regra do 1/2. Então, portanto, a assertiva é falsa e o que está vigendo, para não ter dúvida, é regra do 1/2. E tchau. Questão 29. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime semiaberto. Falso, será. Só não é devido o auxílio-doença para regime fechado. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá seu benefício cessado? E aí? Falsa, suspenso. Após 60 dias, finalmente cessado. O segurado em gozo de auxílio-doença na data de recolhimento à prisão terá o seu benefício suspenso pelo prazo de até 90? 90 dias? Falso. Falsa. Cessado após esse prazo, tal. Negativo. São 60 dias. Questão 32. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, passando a receber a cota parte em discussão? Não! Passando a receber, não. Ele só vai receber após o trânsito em julgado. Então aqui é falso. E caso, após o trânsito em julgado, a decisão não lhe for favorável, o dependente deverá devolver os valores. Não tem isso. Para os demais dependentes habilitados, imagine, receber e não devolve a zorra nenhuma, que se lém, né? Que se lasque, que se arrombe, não quero saber. Então, claro que não há essa previsão. E caso não haja outro dependente habilitado, ele tem que devolver ao próprio INSS. É loucura, falsa, não tem nada disso. A habilitação provisória somente separa a pretensa cota parte. Questão 33, e assim a gente finaliza. Na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar pensão alimentícia com prazo determinado, isso aqui é importante, com prazo determinado, a ex-cônjuge, companheiro, companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente da pensão alimentícia na data do óbito, ou pelo prazo listado no artigo 77 da lei. Dos dois, o menor. Dos dois, o menor. Então, portanto, massa, aqui são, muito possivelmente, as principais mudanças na legislação. Reputo todas elas facílimas e rápidas e pontuais, e, portanto, a gente acerta a zorra toda, não tem problema. Depois a gente ainda pode vir gravar coisas mais, enfim, né, mais pontuais das pontuais, para que assim a gente ainda consiga crescer, não é, em relação à matéria, ou seja, criar um background aí de entendimento em relação à legislação previdenciária. Então, como eu comecei assim, eu vou terminar assim. É o famoso se joga maluco. Beleza. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Tudo de bom. Conte conosco. Eu sou Ítalo Romano e sou professor facilitador a rigor exclusivo do Se Joga no INSS.com.br. Valeu. Oi pessoal, meu nome é Giovana, eu sou de Santa Catarina e fui aprovada no último concurso do INSS, do edital de 2015. Hoje eu exerço o cargo de técnico do Seguro Social aqui na APS de Maravilha, Santa Catarina. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão nas mãos dos melhores professores. Aproveitem isso, tá? Isso já é uma grande vantagem, um grande privilégio. Então, façam tudo que seus mestres mandarem, que vocês vão estar no caminho certo, tá? Muito em breve vocês vão estar do lado de cá, tenho certeza, gravando um vídeo de incentivo para os futuros colegas, tá? Não desiste, gente, é difícil, a vida do concurseiro é dura, né? Medos, angústias, incertezas, mas depois que a gente passa, a gente esquece tudo, tá? Concurso público transforma a vida da gente. Acreditem, não desistam, tá? Boa sorte para todo mundo. Pessoal, eu sou Liliane, sou técnico do Seguro Social. Eu tive a honra de me preparar com Ítalo, Flaviano, Luiz Gustavo, Luciane, toda essa equipe do Se Joga. E eles foram muito importantes para a minha aprovação, porque no estudo para concurso você tem que fazer seu papel de aluno, que é estudar, se dedicar, focar. Mas se você tem uma equipe de professores que sabe direcionar o seu estudo, isso é um diferencial na sua aprovação. Então vocês estão em excelentes mãos, a metodologia deles é excelente,
maravilhosa. Eu fui fazer a prova e lembrava das coisas da aula no meio da prova. E eu desejo muita sorte para quem está se dedicando, para quem está estudando. E com Se Joga, com certeza, não pode ser diferente do que a aprovação. Boa sorte a todos.